Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E nós hoje vamos conversar, vou dar algumas dicas para vocês de alguns alimentos que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia, nessa fase da menopausa, que pode e vai te ajudar com certeza a melhorar muitos sintomas aí. A gente sabe que na menopausa os nossos hormônios caem e aí a gente começa a ter uma chuva de sintomas, a gente começa a ter calorões, abre porta para depressão, alterações de humor, a gente começa a envelhecer muito mais rápido, enfim, começa a aparecer várias coisas, assim como riscos de doenças cardiovasculares, aumento de peso, várias coisas. E quando a gente pensa aí na menopausa, a gente fala assim, eu escuto muito isso, eu estou na menopausa, mas agora eu não estou mais, já passou a fase. Infelizmente, não é assim que acontece. Uma vez que a gente entra na menopausa, aí vai ser até a gente morrer, a gente vai estar sim na menopausa, porque os nossos hormônios que estavam lá com 20 anos, lá no topo, à medida que a gente vai envelhecendo, os hormônios vão caindo e aí chega na menopausa, parou a menstruação, os hormônios vão lá no chinelo e aí vem todos esses sintomas. E se a gente não cuida, não trata, a gente vai tendo vários sintomas e vai abrindo um leque de vários problemas de saúde aí. Por isso a gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar de todo o nosso corpo, para que a gente fique bem, para que a gente envelheça com qualidade, com saúde. Eu sempre falo que é a melhor fase da nossa vida, desde que a gente se cuide, coloque qualidade na nossa vida. E pensando nisso, a gente pode pensar em alguns alimentos. Tem vários alimentos que a gente pode estar colocando na nossa alimentação no dia a dia. Hoje nós vamos falar de alguns, porque o nosso tempo é curto, então não dá para falar de todos. Ao longo do programa, a gente vai falando de outros. Hoje eu selecionei alguns alimentos para a gente estar colocando. São alimentos fáceis, rápidos, que é muito fácil de a gente estar colocando aí na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Um alimento muito legal é a gente estar colocando no nosso dia a dia o cúrcuma, que é o açafrão, que é aquele pozinho amarelo. A cúrcuma, ela tem uma ação muito importante aí em todo o nosso processo inflamatório que ocorre, porque na menopausa a gente engorda, a gente fica mais propenso a aumentar a gordura. E toda gordura gera uma inflamação. E essa inflamação é como se fosse, vamos imaginar, uma inflamação acontecendo, vamos imaginar uma ferida exposta, uma inflamação que está acontecendo ali dentro do nosso tecido adiposo, que a gente não está vendo lá na gordura, vai acontecendo uma inflamação também, aonde a gente abre uma cascata inflamatória, aonde vários mediadores bioquímicos estão participando ali dessa inflamação. E aí existem alguns alimentos que a gente pode estar melhorando. Então, a cúrcuma, esse açafrão, ele tem essa ação nesse processo inflamatório aí, melhorando aí esse processo e automaticamente ajudando aí a nossa gordurinha. Então, ela tem uma ação antibactericida, antioxidante, que é varrer os excessos de radicais livres. Ela vai ter uma ação em depurar, em limpar o nosso sangue, ela vai ter uma ação detoxificante, né? Em fazer toda essa limpeza, jogar o lixo fora, limpar o nosso sangue. Ela tem uma ação também calmante, ela protege
todo o nosso sistema cardiovascular, ajuda também lá na saciedade, no câncer, no humor, ela tem uma ação na depressão, nas doenças cardiovasculares, no libido, olha quanta coisa, e são sintomas que na menopausa a gente tem. Então eu posso estar colocando essa cúrcuma depois que o meu alimento está pronto, eu posso estar colocando no arroz, na carne, uma colherzinha aí de chá dia, eu já vou estar tendo esses benefícios desse alimento. E aí eu posso estar colocando nos alimentos, eu posso fazer um molhinho para salada com azeite de oliva e colocar por cima da minha salada. Eu posso fazer um shot de manhã em jejum, eu posso misturar lá uma colherzinha dessa cúrcuma, uma colherzinha de café, uma colherzinha de gengibre, espremer um limão, mexer num copinho, virar. Eu sei que é forte, mas tem uma ação antioxidante, uma ação que vai nos proteger, vai proteger o nosso corpo aí, e é bem interessante. Então a gente vai estar melhorando aí o nosso corpo como um todo. Então o açafrão, ele fica aí como o açafrão ou a cúrcuma para algumas pessoas, ele fica aí como um alimento muito interessante para a gente estar usando aí na menopausa. E um outro alimento que eu gosto muito e que quem não gosta, a maioria de nós mulheres gostamos, e às vezes a gente acha que não pode comer, né? É o chocolate. Então a maioria das mulheres amam, e quando a gente está triste a gente come chocolate. Após o almoço, uma sobremesa, um chocolate. Mas não é aquele chocolate à base de leite, açúcar, não é esse chocolate, é o cacau. O cacau, ele tem uma função também muito interessante aí no nosso corpo. Então, ele contém catequinas, e essas catequinas, essas procianidinas, que são substâncias protetoras, elas são antioxidantes, elas têm uma ação aí de modular a agregação plaquetária. Então, aquele sangue grosso que não consegue passar nas nossas artérias, que vai entupindo as nossas artérias, abrindo porta de doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. O cacau, ele tem essa ação aí, melhorar essa parte circulatória aí, que é muito interessante. E ele é rico também numa substância que chama-se teobromina, que é um composto vasodilatador. Então ele melhora ali a dilatação ali das nossas artérias, favorecendo uma melhor circulação. A gente na menopausa a gente acaba retendo um pouquinho mais de líquido, então o cacau, ele tem essa ação aí benéfica, ele para o nosso cérebro, então ele vai melhorar toda a nossa vasodilatação, a nossa circulação cerebral, ele vai ter uma melhora muito grande. E ele vai prevenir as doenças neurológicas, então como por exemplo as demência, Alzheimer, toda a parte de cognição. E o cacau, ele tem ele é rico em triptofano. O triptofano é uma substância, é um aminoácido que vai se transformar em serotonina. E na menopausa, o que acontece? A gente tem uma queda da serotonina, e aí a gente precisa colocar fontes para melhorar essa serotonina, porque quando a nossa serotonina está baixa, esse neurotransmissor, quando ele está baixo, a gente fica mais depressivo, a gente fica mais ansioso, a gente vai ficar com mais compulsão pelo doce, vai chegar à tarde, à noite, eu vou me atracar no doce. E quando eu consumo o cacau, ele é fonte de triptofano, então ele vai fazer a serotonina. Então uma dica aí é eu colocar o cacau, por exemplo, no período da tarde, ou até mesmo antes de dormir. Ele é uma estratégia para o nosso sono, porque
que vai melhorar a serotonina. Então é interessante, eu só não posso exagerar, mas eu ter no meu dia a dia um cacauzinho aí no meio da manhã, um cacauzinho no meio da tarde, vai me ajudar a melhorar o meu triptofano, que vai formar serotonina, e aí se eu estou bem de serotonina, eu vou estar feliz, eu vou estar menos ansiosa, menos compulsiva, eu vou melhorar a depressão, porque tudo isso na menopausa acontece. E aí a gente estando bem, a gente melhora tudo isso. Então, hoje nós vamos deixar esses 2 alimentos para a gente estar incluindo aí na alimentação, nessa fase da menopausa, que vai ajudar muito os nossos sintomas. A cúrcuma, que é conhecido também como o açafrão, que é aquele pozinho amarelo, e o cacau, que a gente pode estar adicionando aí na nossa alimentação, no nosso dia a dia, para a gente ter efeitos aí benéficos aí na nossa saúde. Então, fica como dica aí para vocês esses 2 alimentos. Um beijo!